a escuridão deste mundo em que nós vivemos. Esse mundo está nas trevas. Amém, Senhor. Agora vire-se para cá, porque aqui está a luz do Senhor. Amém. O Senhor nessa noite vem nos incendiar. Na palavra de Deus, no Antigo Testamento, o Senhor aparece a Moisés numa sarça ardente, numa planta que queima e queima e queima e não se consome. Moisés tem ali e fica ali face a face com o Senhor. Mas Moisés, depois disso, não sai mais da mesma forma. Oh, não. Moisés, quando se depara com o próprio Senhor ali, em meio àquela planta, queimando e incendiando, o Senhor fala: filho, tira as sandálias dos teus pés, pois o local onde tu pisas é santo. Aleluia, Senhor Jesus. E depois disso, Moisés sai de lá e ele passa a brilhar. E ele brilha tanto que ele precisa esconder a face dele, porque para as outras pessoas eles não aguentavam tanta luz. Jovem, é isso que o Senhor quer fazer na sua vida nessa noite. Amém, Senhor. O Senhor te tira daquelas trevas do mundo lá fora. Amém. E o Senhor nos traz aqui nessa noite para resplandecer Aleluia. nas nossas vidas. Amém, Jesus. A luz do Senhor quer brilhar em nossos corações. A luz do Senhor quer brilhar em nossas vidas. O Senhor não quer que nós saiamos daqui da mesma forma, mas o Senhor quer que nós saiamos daqui resplandecendo a face dele. Amém, Senhor. O Senhor quer que nós saiamos daqui brilhando a luz do Senhor. E não importa mais as trevas do mundo lá fora, nós seremos luz. Amém. Nós seremos luz na nossa casa, nós seremos luz para nossa família, nós seremos luz aos nossos amigos, nós Amém. seremos luz na nossa faculdade, nós seremos luz no nosso serviço, nós seremos luz aonde nós formos, Senhor. Nós seremos luz, porque a própria luz de Jesus estará conosco. Nós estaremos com o próprio Jesus. Senhor, nós declaramos, não queremos ser mais os mesmos, Senhor. Amém, Senhor. Oh, Pai, muitas vezes chegamos aqui com os nossos rostos entristecidos, Senhor. Muitas vezes chegamos aqui abatidos. Muitas vezes chegamos aqui, Senhor, derrotados pelo pecado. Oh, Pai, chegamos aqui, Senhor, como filhos da treva, Senhor. Verdade, Senhor. Mas nessa noite sairemos daqui como filhos da luz, Senhor Jesus. Sairemos daqui, Senhor Jesus, com o nosso rosto alegre. Amém. Sairemos daqui, Senhor, totalmente libertos, Senhor. Amém, Jesus, Senhor. pelo poder do Teu amor, Jesus. Aleluia. É nisso que confiamos, Senhor, e é nisso que nós profetizamos, Senhor. Vem com a Tua luz agora, Senhor. Vem com a Tua luz e incendeia os nossos corações, e incendeia as nossas vidas, Senhor. Não queremos ser mais os mesmos, Senhor, mas venha nos renovar, venha nos transformar agora, Senhor. Jesus. Aleluia, amém. Vamos aplaudir então o Senhor mais uma vez. Com aplausos de alegria mesmo na presença do Senhor. Aleluia, Senhor. Receba, Pai, a nossa adoração, Senhor. Resplandece, Senhor. Resplandece sobre a nossa face, Senhor. Vem com a Tua luz, Senhor. Vem com a Tua luz, Senhor. Vem com a Tua luz em nossas vidas, Senhor. Ilumina os nossos caminhos, Senhor. Ilumina, Senhor. Distante de Ti, Senhor. Distante de Ti, Senhor. Não posso viver. Não vale a pena. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor. Escuta o meu clamor. Mais que o ar. Mais que o ar que eu respiro. Preciso de Ti. Olha para esse irmão que está ao seu lado e fala: irmão, seja luz.
Faça a diferença. Deus tem um chamado na tua vida. Aponta o dedo, ó. Ó, esse aqui você vai fazer com carinho, ó. Você vai olhar no olho dele, vai apontar o dedo para ele e falar: irmão, Deus tem um chamado na tua vida. Deus tem um chamado na tua vida. Seja luz, faça a diferença. Deus tem um chamado na tua vida. Amém? Queria convidar a Jane, o pessoal que vai vir trazer essa palavra pra gente hoje. Hoje é um dia muito especial. Esse pessoal, ele tem feito um trabalho. A Jane já chega, já chegando já. Vocês não dão nada, né? Essa mulher aqui é mais jovem que todos nós estamos aqui. A Jane toda... Faltou alguém da equipe aí? Quem faz parte da equipe aí, vem aqui. Esses irmãos, eles vão testemunhar a obra que eles têm feito, né? Que o Senhor tem feito na vida deles primeiramente. E eles têm sido um instrumento do Senhor lá no hospital, visitando as pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão assim necessitadas, que sofreram um acidente e assim por diante. E eles vão estar dando um testemunho. E eu espero assim que vocês sintam mesmo o chamado do Senhor, né, Jane? É isso que nós oramos, né? Pedimos para que o Espírito Santo mesmo dê uma cutucada em você mesmo, dizendo: opa, acho que esse chamado é para mim. Deixa Deus te usar. Se você sentir mesmo o chamado, se você sentir que Deus está te chamando para esta obra, no finalzinho, né, a Jane vai estar aqui, o pessoal pode estar entrando em contato com eles. Foi um barato assim que eu falei com a Jane: Jane, você acha que é melhor a gente chegar e falar para o pessoal um por um, né? Algumas pessoas que já estão mais na caminhada. A Jane falou assim: não, vamos abrir para o grupo, porque vai que tem o Espírito Santo quer tocar uma pessoa que a gente ainda não conhece muito direito, né, tal. Então o Espírito Santo é meio doido, gente, sabe? Ele vai e toca, a gente, né, não tem ideia de quem é esse chamado, né? Quem é essa pessoa que o Espírito Santo chama. Então vamos impor as nossas mãos sobre esses irmãos, esses anjos da guarda, esses profetas, esses ungidos do Senhor. Eu queria que você mesmo orasse, enchesse mesmo esse local de adoração, de louvor, de oração. A sua oração se une à minha, que se une ao irmão, e nós assim formamos um grupo. E essa oração, este clamor chega até o trono de Deus. E o Senhor então envia a bênção, e o Senhor então envia a cura, e o Senhor então envia o chamado. Ah, Jesus, Pai, mais do que uma palavra, Senhor, um chamado, Senhor. Mais do que, Senhor Jesus, uma palavra, Senhor Jesus, coloca mesmo, Senhor, o teu chamado no coração desses jovens, Senhor, através dessas vidas, Senhor. Quantos testemunhos maravilhosos, Senhor. Esses irmãos, Senhor Jesus, têm cumprido a tua palavra. Esses irmãos têm mesmo, Senhor Jesus, chegado a lugares que muitas pessoas não querem ir, Senhor. Muitas pessoas têm nojo de chegar. Mas louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor levanta homens, mulheres, pessoas que topam o teu chamado. E o Senhor faz maravilhas através desse chamado. Então, amém, Pai, Jesus, unge a vida desses irmãos que estão aqui, Senhor, amém, e capacita Jesus, cada um deles, amém, conforme Jesus, o teu querer, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor Jesus. Unge, Senhor, e que esse momento nós possamos estar atentos à tua voz. Amém. Tudo isso te pedimos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos aqui por testemunhar a vocês que nós, os quatro, ó, agora tem a plural, mais a Cris, que não esteve aqui, que não pôde estar conosco, mas nós estamos aqui para testemunhar que Deus é o Deus do impossível, que Deus é aquele que capacita os incapacitados. Eis-me aqui, Senhor. É um chamado, verdadeiramente. E na palavra de Deus, em Tiago 2, no versículo 14, Bíblia da Ave Maria 1540, o Senhor nos fala da fé sem obras.
Há alguns rostinhos aqui que eu estou vendo que estiveram no encontro dos jovens, né? Que gostoso vê-los novamente. Tem uma jovem bem aqui na minha frente. Que lindo, que lindo. Outro jovem ali, ó, de camisa listrada, com a graça do divino, está aqui. E outros que eu sou péssima de fisionomia, mas alguns eu consigo lembrar que um dia vocês estiveram num retiro conosco, não é? Quem? Ela disse que eu estou com velhice. Só porque eu fiz 5.8. Vocês acham que eu estou ficando velha? Olha que eu estou disfarçando bem, pintando o cabelo, pintando sobrancelha, mas não tem jeito, viu? Mas vamos ver o que quer dizer a fé sem as obras. De que aproveitará, irmãos, a alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Acaso esta fé poderá salvá-lo? Se a um irmão ou a uma irmã faltarem roupas e o alimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhes der o necessário para o corpo, de que lhes aproveitará? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e tremem. Queres ver, ó homem vão, como a fé sem obras é estéril? Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, oferecendo seu filho Isaque sobre o altar? Vês como a fé cooperava com as suas obras e era completada por elas. Assim cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isto lhe foi tido em conta de justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé? Do mesmo modo, Raabe, a meretriz, não foi ela justificada pelas obras por ter recebido os mensageiros e os ter feito sair por outro caminho? Assim como o corpo sem a alma é morto, assim também a fé sem obras é morta. Palavra do Senhor. Graças. Agora nós vamos ouvir os mais jovens, porque as mais velhas são suspeitas. Boa noite, para quem eu não falei ainda. Bom, se eu ficar meio nervoso é porque tá filmando, é a primeira vez que eu fico na frente das câmeras, então eu fico um pouco nervoso. Não é brincadeira, é verdade. Vou vir mais pra frente ainda, né? O Fernando falou, então vem. Como a Jane bem falou, a gente se sente muito honrado de fazer parte dessa obra, né? De ser usado mesmo a nossa pequenez por Deus na vida de alguma pessoa e fazer o bem para eles. E não para engrandecer meu nome de forma alguma, mas uma coisa que eu sempre escuto quando estou lá no hospital é assim: ah, mas você é tão jovem fazendo isso, né? Que trabalho bonito. E como eu disse, não para engrandecer meu nome, mas eu não sei, eu não entendo assim, o pessoal às vezes fica espantado, não sei, de ver, não sei se é coragem, não consigo falar. Eu acho que é o chamado mesmo. Mas a gente quis vir aqui hoje, mesmo convidar vocês, mesmo às vezes para estar conhecendo e entendendo como é que é lá. Antes de eu fazer parte desse trabalho, eu imaginava que era uma coisa, né? Hoje eu vejo que é uma coisa assim completamente diferente. Primeiro que a gente, muitas vezes eu cheguei lá assim com meu coração aflito, com alguns problemas, todo mundo tem, né? E saí de lá sem isso, né? Sem esse peso. Então, uma das primeiras pessoas que recebem lá é a gente em estar fazendo esse trabalho. Então, e minha vida mudou muita coisa, assim, por causa da pastoral. Uma das coisas, por exemplo, graças a Deus hoje eu tenho condição de não andar mais de moto, mas se eu tivesse que andar, eu não sei, acho que eu ia andar de bicicleta, porque
quando eu vou de moto, a velocidade que eu vou é até a que a moto conseguir, né? Eu não vou, não é a placa, sou eu. Então, e de ver muitas vezes assim, jovens mesmo, de 18, 20 anos assim, em coma, deitado lá, Deus foi tratando no meu coração, ou andava certo ou parava. Então eu tive que parar, porque certo eu não vou mesmo. Então eu tive que parar. E é uma coisa bacana assim, acredito que não diferente de muitos aqui, eu gosto de acordar tarde também, né? Então, muitas vezes no sábado eu chego lá, vamos ver, acordo. Espera que é a minha vez. Eu cheguei 9 minutos atrasado, mas 9 minutos pode. O horário certo de eu acordar é 8 horas, né? Mas muitas vezes eu acordo assim, olho o relógio e não dá vontade de levantar, né? Puxa, acordar 8 horas no sábado, sendo que eu podia estar dormindo aqui até tarde. E às vezes eu chego atrasado, igual hoje. Cheguei 9h09, mas foi só 9 minutinhos. Mas assim, eu começo a me lembrar o tanto de bênçãos mesmo que eu recebo lá. O tanto que Deus vai trabalhando na minha vida. Eu tentando assim, ajudar alguém, eu acabo recebendo mais do que aquilo que eu tento levar. E assim, é uma bênção mesmo. E logo quando a gente foi começar a falar, o Fernando falou assim: vocês não sabem, essa mulher é mais jovem que todo mundo aqui. E assim, e realmente é, né? A gente, eu sempre quando converso com algumas pessoas aqui, né? Chega quem embora meio cedo, não é a Bia. Chega assim, não sei, 10h30, né? Já tá aquele sono, querendo ir embora. Aí eu falo assim: nossa, quando você tem 80, né? Mas não é só lá não, viu? Tem mais gente aí. Então, e assim, a gente lá sempre antes de começar a visita, a gente tem nosso momento assim de partilha ali, né? Enquanto a gente vai preparando as coisas assim, é fantástico aquilo lá. Pra mim, ali a gente partilha nossos problemas, né? Um ajuda o outro. Às vezes, teve uma vez que a gente até atrasou 1 hora a visita, porque ficamos ali, né? Ajudando a gente mesmo. E é muito engraçado, assim, você vê 2 jovens senhoras levando bronca do guarda por estar fazendo... Tá bom, não vou falar. Vou falar assim, por ficar fazendo bagunça com o carrinho de entregar de entregar as doações, né? Mas é assim, isso, essa alegria que a gente tem ali quando tá, às vezes a gente nem percebe, mas acaba contagiando o pessoal, né, que a gente visita. Não sei como, mas aquela alegria que a gente sente, o prazer que a gente sente estar ali fazendo aquilo, acaba passando para as pessoas, né? E não sei, muitas vezes a gente, só de entrar no quarto, às vezes já sente ali a diferença, não por nós, né? Mas pela obra que Deus faz na nossa vida. Os testemunhos que eu vejo, que assim, mais que ouvir um testemunho, a gente vê o testemunho das pessoas, é uma coisa fantástica. Então, eu tenho assim a oportunidade de ver no sábado passado, todos os quartos que eu tive visitando, eu tive vendo assim, como as pessoas que estão com Deus, elas são diferentes, mesmo na enfermidade. Eu entrei num quarto assim do Senhor, ele tinha, há 3 meses atrás, feito uma cirurgia no coração, e estava ali já para fazer mais uma. Então eu cheguei para cumprimentar ele, ele pegou na minha mão assim e falou: você veio trazer a boa notícia então. Ele assim, todo animado, né? Eu me ponho no lugar, fico pensando, nossa, se eu tivesse ali há 3 meses atrás, estava ali com o meu coração, o peito aberto ali, fazendo a cirurgia, tô aqui para fazer mais uma, e ele toda aquela animação, né? E na verdade, com isso, eu fiquei até meio desconcertado assim, em vendo ele, porque eu falei, Deus é demais, né? Cadê a Jússia? É a Jússia que fala, Deus é demais! Então, e diante daquilo, eu fiquei assim, eu aprendi, na verdade, mais do que eu pude falar com ele ali, a oração que a gente fez junto. E assim, e vários desses acontecem. Teve outro dia, eu tive a oportunidade de visitar um quarto, a senhora ela teve um infarto, e ela chegou assim, foi tão longe que ela já estava gelada já, ela morreu, né? E estava ali de novo. E até a Mari, não sei se você lembra, você foi nesse quarto assim, a gente entrou ali só para ter uma lição, na verdade, né? Boa noite a todos, eu sou a Mari. Eu não poderia ser diferente, dizer nada para vocês, para dizer que aqui estar na Santa Casa é uma bênção. É muita alegria,
E eu já vou começar dizendo por algo que eu vivi na minha casa mesmo. A Laurinha, a minha filha mais nova, ela nunca tinha ido à Santa Casa. Então ela nunca me viu chegar da Santa Casa mal. Eu sempre chego contando algo de bom, mesmo lá sendo um lugar de muita tristeza. Ela chegou para mim, a minha sobrinha foi internada, ela disse assim: ô mãe, eu quero ir também. Falei: então você já pode entrar, vamos. Aí, como diz eu, já foi ela linda, belíssima. Quando eu subi para ver a minha sobrinha, ela ficou mais ou menos assim: ô mãe, esse lugar aqui que você vem? Falei: filha. Ué, mas do jeito que você fala, para mim esse negócio é legal. Eu falei para ela: mas filha, esse lugar é legal. Ela falou assim: eu quero descer. Eu falei: você não quer ficar mais? Não, eu só vou dar um beijo na Aline, eu já vou descer. Ela é muito assim, resolvida. Eu falei: então eu já vou descer. E voltei. E nesse ínterim, quando chegamos em casa, ela falou assim: cada vez que você chegava do hospital, eu achava que aquelas paredes fossem muito claras. Isso me emociona. Ela disse assim: eu achei que essas paredes fossem muito claras e que ali as pessoas eram muito assim. Eu imaginei que ela olhasse para os olhos das pessoas e visse um olhinho de Emília. Aí eu falei para ela: não, filha, somos nós que a cada dia tentamos levar algo diferente. Fácil é, gente? De jeito nenhum. Eu, como estou assim com os meus superiores, Jane Doris e o Eigler, tá vendo? Eles estão de jaleco, porque são meus superiores. E aí você encontra com a Jane: a gente não fede normal? Aí ela olha para mim e fala assim: nossa filha, hoje está um cheiro forte. Isso para mim é uma festa. Aí a gente entra. Por quê, gente? As pessoas são normais. Elas fazem cocô fedido. Por quê? Conosco não é assim? Elas também. Imagina quando nós entramos nesse quarto e essa pessoa acabou de fazer cocô na cama. A Jane fala defecar. Mas é cocô mesmo. E aí, gente, você não tem noção da família. Quando ela vê que aquele mau cheiro está exalando, como se na casa da gente fosse diferente, né? Perfume para todo lado. E a gente entra, a família não sabe o que faz. Se elas colocam a mão no bolso, se ela fala com você, elas não sabem. E aquele momento que eu falo, não é nosso, gente. É o próprio Espírito Santo. É Ele que vem e que você chega diante dessa família, toca e ela sente assim, né? Que ela é igual. Que não é ela que é igual. Somos todos nós igual. Então dizer para você que a pastoral é uma bênção, é maravilhoso estar lá. Nós nunca temos a oportunidade, eu estou aqui para parabenizar a Jane em particular, que faz esse trabalho há muitos anos, porque as pessoas imaginam uma seriedade tão grande, imagina estar para o exército em que tudo é muito certo e com todas as regras. Eu ouvi a Denise dizer, já vi o Padre Léo dizer, e afins tantas pessoas. Deus age de momentos diferentes, com curas diferentes. Vimos só alegrias? Nós vivemos um momento, eu falo, grandioso na nossa vida. A Jane pode falar disso? O Eigler também pode. Nós visitamos a Indianara, linda, 13 anos, e que conseguiu descobrir que tinha 3 tumores aqui, acho que bem do ladinho do útero, se eu assim posso estar bem lembrada. A Indianara, ela linda, linda, ganhou muitos presentes, inclusive de amigos de pastoral. E nós ali, tinha um dia que nós fomos visitá-la, em que a Jane falou: deixa eu ver o que você ganhou. Ela tinha ganhado aquele relógio com várias pulseiras. Ela disse assim: ai, tá ali, ó, tá ali. Mas você via que ela não estava aguentando. Mas ela não achou que aquilo era o fim. Nem nós. Então nós visitamos a Indianara num sábado, um outro sábado, para nós uma semana só. E depois nós tivemos assim
ela só disse, antes de eu continuar, que o que ela queria é que a mãe dela viesse, né? Ela era da Bahia e passou por uns momentos desconfortáveis lá. E ela voltou com essa dor e tive a oportunidade de conversar com a médica que fez a ultrassom e que disse assim para mim: você visitou? Falei, sim. Como ela está? Porque estava todo tomado. Então era um câncer e que é Dianara para nós. Durou apenas uma semana. Eu e a Jane tivemos a oportunidade de tentar, porque o nosso trabalho não termina na Santa Casa. Tem muitos, os que já receberam a nossa visita. Nós corremos para Birigui, mas nós não chegamos em tempo, porque não dependia de nós. Nos deram o endereço, nós fomos. Quando nós chegamos, 4h10, tinha a plaquinha do nome dela, Indianara. Às 16 horas foi o sepultamento. Mas nós corremos ainda. Nós chegamos no enterro. Nós só vimos o pai sentadinho e olhando, né? Aquela parte que nós já achamos terrível. E aí eu falei para ela, olha, aquele é o pai e aquela lá é a tia. Ela falou, como você se lembra? Eu falei assim, ela está com um sapinho da Indianara. Aí a tia disse para nós, isso é bênção, gente. Você acha que eu, a Jane, Jéssica, Eigli, nós temos condições disso? Jamais. Não se engane. Aí a tia falou assim, vocês vieram de lá só para escrever o nome da Indianara no túmulo. Então é isso, gente. Pastoral é maravilhoso. E tem aquelas partes que o Eigli conta. Tomamos sorvete, conversamos, ouvimos louvores, que cada um, exatamente, é uma bênção. Tenha a oportunidade, vá visitar, porque quando a gente fala, eu vejo que as pessoas mostram uma resistência, né? Porque não imagina como é aquele lugar. Vá para ver, gente. Todos nós já vimos alguém doente. A diferença é que lá eles estão internados. E digo mais ainda, as pessoas abaixo de 60 anos, Jane, é isso? Elas não podem ficar com acompanhantes, né? Elas não podem ter acompanhantes. 70 para cima. Então você entra nos quartos, é uma solidão muito grande. Então tem pessoas muito jovens que estão naquele quarto e elas não têm direito a acompanhantes. Então, gente, se vocês tiverem a oportunidade, vão para fazer diferença na vida dessas pessoas. Eu, em particular, faço visita aos meus baixinhos, às minhas crianças, todos os setores. Mas sempre assim, dou a opção para os meus pequenininhos, que é uma bênção. Todos doentes são nossos irmãos em Cristo. E eu assim espero firmemente que vocês tenham assim a oportunidade de saber o que é Pastoral da Saúde. Vão e conheçam, né? Todos vão passar pela Jane, é a nossa mestra, lá na Pastoral. Uma bênção, vai nos ensinar todos os trâmites. Depois nós somos capazes de caminhar sozinho. Nossa, como que eu vou chegar para fazer uma visita sozinha sem ninguém? Aí eu não vou ter coragem. Aí eu não vou orar. Muitas vezes Jesus não vai mandar você orar, mas somente tocar. Aí você passa. Eu só vim para te dar um beijo, para dizer que Deus abençoe. Talvez aquele dia vai ser o único Deus abençoe e um beijo que ela vai receber. Então pense nisso. Fica aí para vocês o nosso convite. Que Deus abençoe vocês. Mas é maravilhoso. Gente, boa noite. É o seguinte, eu não ia falar, eu não estava preparada para falar, mas a Jane hoje já me afundou assim na palavra da Bia, né? No pezinho, a Jane me deu uma afundada, né? Olhou pra minha cara assim, eu sempre quietinha lá na minha, já faz uns 2 meses que eu estou lá. Mas eu só acompanho um deles, né? Já passei por todos os setores. Só que a Jane chegou hoje em mim e falou assim, vai orar? Deu. Não, ela ficou esperando, né? Falei assim, então vou, né? Daí foi. Não sei do jeito que saiu, que eu não prestei muita atenção, mas foi. Eu não ia falar, mas eu vi o Bisão chegar e o que eu tinha programado se eu fosse falar tinha a ver com o primeiro dia que eu estava lá e não pude ver a palavra do Bisão uma vez, mas eu achei pela internet na catedral. O primeiro dia que eu cheguei lá, eu fui no setor pediátrico Camari. E foi a primeira visita ou a segunda, não sei se eu estou me enganada.
a gente viu uma menininha com paralisia cerebral e uma menininha que tinha um certo problema que ela ia ser anã. Naquele momento eu falei, nossa, é o primeiro dia que eu estou aqui e já me deparo com uma situação dessa. Eu lembrei da palavra do Misão quando ele falou, a imperfeição está aos olhos humanos. Aos olhos de Deus, aquela criança é perfeita e foi preparada para ser perfeita. E junto com ela estava a família dela. Ela não estava sozinha, ela não estava desamparada. E a gente foi visitando várias crianças, eu passei pelos setores com a Jane. A UTI, né, a UE2 são os setores mais críticos. O E6, desculpa, ainda não decorei os corredores. Passei com o Egli também, no quarto andar, no segundo andar. Eu acho que eu já visitei uma geral. Mas assim, Deus capacita os descapacitados, porque eu sou descapacitada, sou pecadora demais. A partir do momento que eu achei que eu ia ajudar alguém lá, eu estava sendo ajudada. Eu fui tocada na semana do encontro, antes de vir para o encontro da Contramão sábado aqui. A Jane já tratava uma palavra sem ela saber comigo, sobre oferecer a outra face. E do encontro, desde o retiro que eu fiz em 2010, eu pretendia perdoar algumas pessoas, mas eu fui levando, achando que não tinha mais importância e não os fiz. A Jane me contou uma história de dar a outra face e depois do retiro da Contramão, foi tocando comigo e eu tive o desagrado não, né? Eu não estava preparada para estar com uma pessoa novamente, e a qual eu pedia para que Deus, antigamente, né, para que Deus me desse uma oportunidade para me pegar aquela pessoa na rua para detonar. Eu pedia que Deus ia me dar a oportunidade de eu detonar aquela pessoa um dia, de tanta raiva que eu tinha. E no encontro, e com a palavra que a Jane deu, eu, na segunda-feira, depois do retiro, eu encontrei essa pessoa. Eu falei para ela que eu sentia muito por 2 anos de discussão, por eu ter mentido para ela quando eu vi ela na faculdade, que eu falei para ela que eu não sabia que ela estaria lá e nem sabia que ela tinha mudado de cidade. Mentira, eu sabia, eu só estava tentando evitar, porque eu sou uma pessoa fraca. E eu achei que ia doer muito eu pedir perdão para ela por tudo que eu tinha feito para ela, mas não doeu. Por incrível que pareça, não doeu e me aliviou bastante. E vários outros casos que existem na Santa Casa, que de vez a gente curar, a gente acaba sendo curado. Várias famílias, né, que estão ali apoiando os avós. Você vê os netos com os avós, é muito gratificante, é muito bom. Você vê a presença de Deus agindo ali. Vocês que têm avós vivos, que não têm também, aproveitem os pais. Porque os pais, avós, gente, amigos são para a vida, mas eles são para a vida eterna. A família de vocês são para a vida eterna. Eu tenho muito problema com meu pai. Hoje é aniversário dele, gostaria de estar com ele, não posso estar com ele. Mas, ai gente, é isso aí. Não vou falar mais nada. A Santa Casa é um trabalho muito gratificante. A gente cresce muito lá dentro. A gente é muito bem recebido, né? Graças às doações que a GC faz. Quem quiser doar também. Semana passada, minha mãe perguntou. Minha mãe já teve câncer, ela já passou por hemodiálise, e ela perguntou se eu já tinha visitado o setor da hemodiálise. Eu falei que não. Hoje parou uma enfermeira em mim, na Jane, e pediu para que a gente pudesse estar vendo se teria condições da GCE ou nós doarmos prendas para bingos, porque o pessoal da hemodiálise às vezes ali fica 2 a 3 horas sem fazer nada e eles não podem fazer praticamente nada, não pode se movimentar, não pode conversar muito, não pode tomar uma água de vez em quando. Então a assistente social, ela fez esse bingo para poder distrair eles durante aquela sessão de hemodiálise, que é um sofrimento tremendo para quem já passou. E daí, olha como Deus vai tocando a gente, né, em certos momentos da nossa vida. Deus vai preparando. Minha mãe perguntou e de repente essa mulher chegou em mim sábado e eu falei, meu Deus, né? Eu até comentei com a Jane, eu falei, que susto. Um dia é a palavra do Misão que entra em encontro na Santa Casa, outro dia é a palavra da Jane, outro dia é o que minha mãe me falou que vem à tona. Então acho que lá eu aprendo mais do que eu possa passar, do que eu possa estar intercedendo por alguém.
É muito gratificante. Eu sou novinha, eu só participo do grupo, fiz o retiro. Não tenho condições ainda de fazer a escola de servos. O seminário do Espírito Santo começou por causa da faculdade, mas um dia eu vou.